Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 31º episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena, sou jornalista, professor e pesquisador da PUC Minas. Estou acompanhado pelos meus colegas pesquisadores e jornalistas. Ao meu lado, a doutora em Ciências Sociais, Ana Maria Rodrigues de Oliveira. Olá, Ana. Olá, Hércio, Zé Milton e ouvintes. E, à minha esquerda, o mestre José Milton Santos. Olá, Zé. Ana, Hércio e a todo mundo que nos acompanha, as minhas saudações. No primeiro bloco, vamos analisar a cobertura da imprensa comercial sobre a reunião dos BRICS, realizada em Joanesburgo, que contou com ativa participação da comitiva brasileira. Já no segundo bloco, vamos analisar como a imprensa comercial repercutiu a notícia sobre o TRF1 manter em dia 28 de agosto, por unanimidade, a decisão que arquivou a ação de improbidade administrativa contra Dilma Rousseff, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, com destaque para ex-presidente. E, antes de encerrarmos, iremos no terceiro bloco para o nosso momento panfletagem, onde nós divulgamos ações políticas, produtos culturais e midiáticos sugeridos por nossos apresentadores e ouvintes e espectadores. Vamos começar então pelo primeiro bloco. Nós temos aqui a colega Ana Maria Rodrigues. Ana, além de ter um grande trabalho em torno da pesquisa no campo do jornalismo, também trabalhou com relações internacionais, onde ela foi uma referência muito importante para o curso de comunicação e jornalismo da PUC Minas, inclusive trabalhando com essa disciplina. Então eu gostaria, Ana, que a gente começasse a nossa conversa localizando o nosso ouvinte, nosso espectador, com a seguinte questão. Afinal, Ana, o que são os BRICS e quais são os países que o compõem? Os BRICS são formados pela própria sigla, né? A junção das siglas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os BRICS são um agrupamento de países, eles não se constituem como um bloco, não, bloco econômico. Mas é um agrupamento em crescimento que ele está, porque ele foi fundado mais recentemente em relação a outros blocos. Ele foi fundado em 2006, sendo que, por exemplo, a União Europeia, que é uma união econômica, é um agrupamento muito mais sofisticado, ela foi criada no início dos anos 50. Então, esses agrupamentos eles demandam um tempo para que as políticas deles sejam harmonizadas, etc. E nessa 15ª conferência ingressaram mais 6, e isso vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem, que são Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Outros países que têm interesse também, eles poderão participar futuramente como parceiros. Então, é um agrupamento que, e nessa conferência, eles tiveram importantes avanços. Alguns pontos que eu gostaria de analisar também. Mas antes de a gente entrar nesses pontos, Ana, eu gostaria que você falasse um pouco também qual a importância dos BRICS. Nós temos a União Europeia, enfim. Qual é o papel, a importância que esses países veem em somar esforços num conjunto de países para lidar com questões econômicas? Parece que tem outros aspectos da integração política desses países também. O que seria assim, o diferencial do BRICS? Por que estar nele ou não estar nele? Por que é importante estar numa formação como essa do BRICS? Porque a ordem mundial ela ainda é dominada pelos Estados Unidos.
A China, por exemplo, ela se tornou uma potência econômica, mas ela compra e vende através do dólar. A moeda que prevalece no comércio internacional é o dólar. Então, os BRICS, o que eles estão reivindicando e fazendo a construção desse grupo? Por quê? Eles querem maior espaço na geopolítica mundial. Então, os discursos do Lula foram muito claros nesse sentido. Por exemplo, não adianta só o Brasil defender uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, que até hoje é formado por apenas 5 países, desde a Segunda Guerra Mundial. Os BRICS, se a reivindicação for levada pelos BRICS, ganha muito mais força. Né? Na geopolítica, os países emergentes, como Brasil, Argentina, Irã, eles não têm esse poder de decisão na ordem mundial, não tem tido. E há várias questões aí, então, do ponto de vista geopolítico, para decidir questões importantes que afetem todos os países. E do ponto de vista econômico, são países que eles, por exemplo, o Brasil, o real não é uma moeda forte no mundo. A moeda da África do Sul também ela não é importante, ela não é tão destacada assim no mundo. Então, eles estão querendo criar uma unidade de referência com a qual os 5 países e mais os 6 que vão entrar no ano que vem, eles comercializam entre si e vendam enquanto bloco para outros países. Isso é muito importante, porque, por exemplo, a maioria dos países do BRICS são países emergentes. A China ela tem um patamar um pouco diferente, porque ela é uma potência econômica. Mas, do ponto de vista social, ela ainda tem muito que avançar, porque é um país com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Então, a renda per capita, por exemplo, da China, ela é menor que a do Brasil, comparando-se, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele vende commodities, vindas da agricultura, produtos primários, da pecuária, da área mineral. Esses produtos, eles podem ser facilmente substituídos por produtos de outros países. Então, para o Brasil estar no BRICS é muito importante para ele reforça essa questão da economia. A Índia é uma potência tecnológica. O Brasil está anos-luz nesse sentido em relação à Índia. Então, cada país ele tem uma característica e que isso, em grupo, vai fazer muita diferença. Daqui a pouquinho nós voltamos com você, Ana. Eu queria só saber a opinião do Zé aqui. Zé, existe alguma incompatibilidade entre os BRICS e um organismo local ou regional como o Mercosul? Que opinião você tem sobre isso? Eu creio que não. Eu creio que é uma complementariedade. E a grande vantagem dos BRICS e dos BRICS ampliados é que nós estamos caminhando para um mundo multipolar. Aquele mundo unipolar que surgiu depois da queda da União Soviética já não tem mais sentido. Porque se a gente percebe que os BRICS, mas os países que entrarão no ano que vem, representam quase 50% da produção de petróleo e gás e da produção de alimentos. Outro aspecto também interessante é com relação ao Banco dos BRICS, chamado Novo Banco de Desenvolvimento, que foi criado durante a gestão da Dilma Rousseff, no Brasil, né? Numa reunião do BRICS, do BRICS, 2013, e hoje é presidido exatamente pela Dilma Rousseff. Qual é o papel desse banco, Ana? Você qual que seria a importância dele no contexto internacional? Antes eu também queria acentuar que o Mercosul, por exemplo, ele é formado de países do Cone Sul, ele é uma zona de livre comércio. Isso significa o seguinte, que é um outro tipo de agrupamento. Então, o agrupamento Mercosul e o BRICS, como disse bem o Zé Milton, uma coisa não interfere na outra. E aí é um bloco, os produtos são mais parecidos, as vocações das economias são mais parecidas. Então, você tem hoje bloco de livre comércio, você tem União Econômica, que é a mais desenvolvida no caso, que é a União Europeia. E você tem grupos de países também, que é o caso dos BRICS.
O novo Banco de Desenvolvimento, ele foi pensado, ele foi, a inspiração foi do BNDES brasileiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, né? No momento é dirigido pelo economista Aloysio Mercadante. O BNDES e esse novo Banco de Desenvolvimento, eles financiam projetos estruturantes e voltados a desenvolvimento sustentável. Tem que ter também desenvolvimento sustentável. Até agora, já foram aprovadas 94 operações de crédito. Portanto, desde 2014, quando o banco foi criado, e essa presidência ela é rotativa. Daqui a 2 anos muda-se a presidência também, entre os membros do BRICS. Então, é muito interessante. Quer dizer, os países, para eles se desenvolverem economicamente e socialmente, eles precisam ter esse financiamento. O dinheiro de onde vem? Dos países dos BRICS. Ok, então só para me corrija aqui se eu estiver errado. Então, quando falamos da zona do euro, estamos falando de uma zona de livre comércio. Quando falamos do Mercosul, de algo análogo, porém mais do ponto de vista dos países da América do Sul. E na questão dos BRICS, nós poderíamos dizer que é uma forma de também contrapor interesses dos países mais ricos do mundo que estão organizados num outro bloco, que é o bloco das grandes economias mundiais. O chamado G7. O chamado G7. É uma contraposição. Isso, né? Agora, a União Europeia, ela é mais do que uma zona de livre comércio. Ela tem Banco Central comum, ela tem moeda comum. Então, quando se falou nessa 15ª conferência que os BRICS já estavam pensando numa moeda comum, não, para criar uma moeda comum, a moeda comum é algo muito sofisticado. Então, não se pensou. Eles estão pensando numa unidade de referência. Isso tem que estar lastreado pelo FMI, pelo Banco Mundial. É muito mais complexo do que... Então, em nível internacional, você pode formar G7, G20, você pode formar BRICS, você pode ter uma zona de livre comércio como o Mercosul ou uma união econômica que é uma zona de livre comércio muito mais sofisticada, porque o Mercosul não tem moeda comum. Sim, e no caso da Europa, você tem também um desenvolvimento muito maior, um período de mais investimento, dessa perspectiva. Mais de 70 anos. Completamente diferente do caso do Mercosul, que é uma iniciativa pós-ditaduras, né? Praticamente ali dos anos 80, 90. Por iniciativa do Raul Alfonsín, presidente argentino, e do José Sarney brasileiro. Sim. Eles que sacaram a ideia de criar o Mercosul e depois convidaram os outros. Pós-ditadura militar. Ótimo. Né? Bom, esse debate ele é muito importante porque ele localiza nosso espectador, nosso ouvinte, sobre o que nós vamos discutir aqui. Mas o objeto do nosso podcast, que é a crítica do jornalismo político, é exatamente como a mídia cobriu principalmente essa reunião de Joanesburgo. Você que fez essa pesquisa, que levantou esses dados, o que você pode nos dizer? Como foi que a mídia comercial enquadrou essa reunião e principalmente o papel do Brasil nela? Eu acho que a grande mídia brasileira, ela deu visibilidade boa à reunião, à conferência, mandou correspondentes internacionais ou pediu aos correspondentes que já estão em Joanesburgo, né? Foi na África do Sul, a reunião foi 23 de agosto, por volta disso, que fizesse a cobertura. Eu acho que um ponto positivo, por exemplo, o Brasil teve uma visibilidade muito grande, os discursos do Lula foram muito falados e tal. Agora, um ponto que eu acho limite poucos especialistas foram convidados a abordar a temática, porque esse tema dos BRICS, desses agrupamentos, ele é muito complexo. Uhum. Né? A gente vai estudando, lendo, ainda tem dúvida. Então, eu acho que faltaram economistas, outros diplomatas falando sobre o tema. E eu acho que isso seria importante, porque alguns brasileiros falam assim, esse negócio de criar BRICS, isso daí é para inglês ver, é para o governo Lula ter visibilidade. Não é. É uma iniciativa assim, que deve produzir muitos efeitos aí nos próximos anos.
Algum comentário, Zé, sobre o que você observou nessa... Embora a Ana tivesse feito esse estudo mais sistemático, mas que leitura você tem das coisas que você viu nesse processo? Eu só gostaria de complementar. É que a grande mídia, a mídia comercial, ela não deu a devida importância, pelo contrário. Ela afirmou que o Brasil e o BRICS estavam se associando a ditaduras, referindo-se principalmente ao Irã e à Arábia Saudita. Como se a Europa e os Estados Unidos não tivessem, e continuam tendo, uma excelente relação com a Arábia Saudita. Sim. É uma crítica onde os elogios também entram em contraposição daquilo que eles acham que é uma referência com aquilo que eles estão criticando, que é a posição do Brasil, que é a mesma dos Estados Unidos, que eles reiteradamente defendem. É isso, Ana? Eu acho essa questão, por exemplo, dos direitos humanos, eu coloco também como um desafio para os BRICS. Por exemplo, falar em economia, tudo bem, agora falar em respeito aos direitos humanos com o Irã, com a Etiópia, com a Arábia Saudita, é um complicador. Né? Eu acho que é um grande desafio que eles têm, os países têm pela frente. Encerramos esse bloco, então, e no próximo bloco nós vamos discutir a decisão do TRF-1 em relação a Dilma Rousseff e seus assessores. Bom, Zé, a presidente Dilma teve seu mandato cassado pelo crime de responsabilidade, conhecido como as pedaladas fiscais. O que é isso? O que foi isso? As chamadas pedaladas fiscais existem desde o governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, até antes. Consiste basicamente em os bancos oficiais anteciparem crédito para os programas do governo. No caso específico, foi o Plano Safra. Acontece que isso é adiantado e depois o Tesouro cobre. Uhum. Não há nenhuma irregularidade, não há nenhum desvio, não há nada que possa ser chamado de crime. Alisson Mascaro, um grande jurista da USP, afirmou: eu posso procurar o Código Penal de ponta a ponta, uma legislação brasileira de cabo a rabo, e não há nada que lembre essa coisa chamada de pedalada fiscal. Ela desapareceu completamente. Não se fala mais de pedalada. A bicicleta foi guardada. Uhum. Está mostrando que não tem fundamento nenhum a própria qualificação dessa política como uma política criminosa. A presidente Dilma teve seu mandato cassado em 2016. Nós estamos em 2023, portanto, 7 anos depois, o TRF-1 manteve no dia 21/8, recentemente, a decisão que arquivou a ação de improbidade administrativa contra a presidenta Dilma Rousseff e seus 2 auxiliares. O que significa essa decisão do TRF-1? Essa decisão do TRF-1 veio referendar a decisão do ano passado do TRF-2, que é o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O TRF-1 é de Brasília. Então foi uma confirmação daquilo que já havia sido decidido, ou seja, não há crime, não há improbidade administrativa. Dentre as repercussões, daqui a pouco eu volto para o Zé, quero perguntar para a Ana, dentre as repercussões que aconteceram mediante essa decisão, uma foi a do ex-presidente Michel Temer, que disse que tinha sido golpe, mas um golpe de sorte. A que você atribui essa fala do presidente Michel Temer? Eu acho que ele, como um jurista, ele mesmo sabia que esse processo ele não tinha grandes fundamentos, que ele é jurista também, né? E, na verdade, foi uma ação política para retirar Dilma Rousseff e interromper os governos do PT, né? Acho que ele mesmo já falou que a Dilma é uma pessoa muito honesta, tanto que até hoje não tem uma ação contra ela, investigação de nada até hoje. Então,
Eu acho que ele mesmo viu que não tinha fundamentos jurídicos para esse impeachment, né? E lá atrás, num ato falho, numa entrevista que ele havia dado, ele se refere, depois do golpe... Exatamente. Né? Não, ele falou 2 vezes. Ele falou que 3 meses antes do golpe ele foi para São Paulo, portanto ele não participou disso. É verdade. Bem, como a mídia comercial, Zé, repercutiu esse assunto? Principalmente depois da fala do presidente Lula, que estava em Angola, quando ele disse que a ex-presidente Dilma Rousseff deveria receber uma reparação pelo impeachment. Nós podemos perceber o seguinte: a grande mídia comercial não deu uma cobertura correta a essa decisão do TRF1. Pelo contrário, principalmente a Folha, o Globo e o Estadão, em seus editoriais, eles tentaram a todo momento reafirmar que o impeachment da Dilma não foi golpe. O editorial do Estadão, por exemplo, do dia 29 de agosto, tem como título: "Não cabe a ninguém tentar reescrever a história do impeachment", né? Nós temos também o seguinte: a grande mídia ressuscitou uma série de pessoas que estavam mais na surdina, como Michel Temer, como Aécio Neves, como Eduardo Cunha. Todos eles foram chamados a se manifestar. O Eduardo Cunha afirmou: "A anulação do impeachment da Dilma é ridícula e sem lógica." Houve uma omissão, portanto, do Globo, da Folha e do Estadão em informar aos seus leitores qual foi a natureza da decisão do TRF1. E, ao contrário, eles tentaram o tempo todo reafirmar que a sua cassação, a cassação da Dilma Rousseff, em 2016, não foi golpe. Como se aquilo tivesse sido uma atitude juridicamente perfeita, até porque foram esses jornais que fizeram a campanha pela retirada da Dilma e, portanto, agora não querem de forma nenhuma fazer autocrítica. Estaríamos, Ana, diante de um conluio que envolveu os meios de comunicação, a justiça brasileira, incluindo o Supremo e o Congresso Nacional? A gente poderia chamar, então, a deposição da presidente Dilma de um golpe parlamentar, jurídico e midiático? Qual é a sua opinião sobre isso? Na época, isso foi falado, sim, eu acho que sim. Né? Foi um conjunto de forças de direita que colaboraram para cassar o mandato da Dilma. Agora, eu estava pensando uma outra coisa, que é a imprensa, ela apoiou o impeachment, a grande imprensa brasileira. Sim. Se ela admitir agora que o processo estava equivocado, ela teria que, pelo menos, pedir desculpa nos editoriais que ela imprensa, estava equivocada também. Eu acho que ela não vai querer fazer isso. Assim como o Globo fez em relação à ditadura. Em relação à ditadura. Que ele apoiou. Então, eu acho que a imprensa ela preferiu ficar na posição dela. E eu me lembro de um editorial na época da Folha de São Paulo falando impeachment já. É para haver o impeachment mesmo e tal, e não analisando como um golpe, mas como um erro da presidente, de tal modo que ela deveria ser destituída. Então, acho que é isso. A imprensa não quer pedir desculpas, ela não quer reaver isso, a posição dela, de jeito nenhum. Zé, o PT, lideranças do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos de corte mais progressista, buscam articular no Congresso Nacional uma revisão desse processo, nem que seja no nível simbólico. O que seria isso? E como que a mídia também está lidando com essa discussão? Isso não seria novidade, porque o Congresso brasileiro anulou a cassação do João Goulart. Obviamente, o João Goulart inclusive já faleceu, não para que ele volte à presidência, mas para que isso fique para a história
como um equívoco do Legislativo. O que o Lula, o PT e outros partidos estão pleiteando é exatamente esse tipo de reparação. O reconhecimento do equívoco que foi, né? Mas a gente vê o seguinte, como eu disse, a grande mídia está dando grande espaço a essas pessoas que lideraram esse processo em 2016. Aécio Neves, que foi o primeiro a não reconhecer a vitória da Dilma Rousseff em 2014, ele afirmou à BBC que o presidente Lula, com essa medida de pedir reparação, estaria impedindo o Brasil de superar o antagonismo raivoso que se instalou na cena política nacional, ao insistir em manter o país acorrentado a falsas narrativas do passado. Só que esse antagonismo raivoso foi instaurado pelo presidente Bolsonaro e não por Lula. Então, na verdade, ele está colocando aí na gíria, botando panos quentes, aquilo que ele mesmo fez e outros fizeram em 2016. Sim. Então, na realidade, nós estamos com uma tentativa da mídia continuar atuando para manter a narrativa que ela colaborou para construir há 6 anos atrás. E, na realidade, ela, diante mesmo da decisão da justiça brasileira, ela faz um argumento um pouco parecido com aquilo que a oposição do Lula fez. Diz que ele não era alguém absolvido dos seus crimes, né? Mas alguém que não tinha sido julgado, mas que não havia condições de dizer se ele era realmente inocente, porque o julgamento dele não aconteceu. É dessa forma que vocês estão vendo o enquadramento que a Dilma está propondo, Ana, e depois você, Zé. Eu tenho muita preocupação com esse tipo de enquadramento, porque eu acho que a opinião pública ela fica mal informada, né? Mal informada, ela fica mais desconfiando do que acreditando, né? Então, eu acho um posicionamento muito, talvez, criminoso nesse sentido, porque meias verdades, né? E meias falsidades também. Zé? Eu também acho isso. E nos 2 tribunais, o ano passado, TRF2, este ano, no TRF1, foi por unanimidade que o processo foi arquivado por falta de fundamento. Agora, olha só o que o Aécio Neves afirmou. O presidente e o PT não fazem bem ao país ao disseminar a fake news de que a ex-presidente foi recentemente absolvida dos crimes de responsabilidade. Então, ele está dizendo que isso é uma mentira, quando é factualmente comprovado essas decisões dos tribunais. Ok. Isso aí. Mais alguma coisa a acrescentar? Podemos encerrar esse bloco aqui? Podemos. Ok? Então, nós vamos para o nosso terceiro e último bloco com o momento panfletagem, onde nós, os apresentadores da Rádio Piquete, o podcast da Crítica do Jornalismo Político, apresentamos nossas sugestões de atividades políticas, culturais e midiáticas para os nossos ouvintes e espectadores. E nós vamos, então, começar a indicação do momento panfletagem com a nossa querida Ana Maria. Eu gostaria de sugerir a leitura dos livros desse autor português, Walter Hugo Mãe. Ele é um contista-poeta ou um poeta-contista, tanto faz, porque os romances dele são escritos com um nível de sensibilidade que ele passa isso também para os seus personagens. Então, ele tem vindo ao Brasil em algumas ocasiões e tem feito muito sucesso, porque o trabalho dele é muito diferente, a forma narrativa que ele utiliza é bem própria dele, e não só esse livro, Homens Imprudentemente Poéticos, como está aqui nesse livro, como também um livro que me agradou muito dele, O Filho de Mil Homens.
São livros, assim, a gente fica realmente apaixonada por eles e como que nos sensibiliza. Então, minha sugestão hoje é a obra deste autor aqui. Bacana, Ana. Eu tenho 3 indicações para o momento panfletagem. Desculpem o excesso, mas eu não poderia deixar nenhuma delas de fora. A primeira delas é o documentário brasileiro Retratos Fantasmas. Esse documentário ele foi produzido pelo Kleber Mendonça Filho e ele é ambientado no centro de Recife, durante o século XX, principalmente. Ao longo de 1h33, nós vamos encontrar imagens de arquivos, de fotografia que registram o centro da cidade de Recife. E o filme vai procurar explorar a história do centro da cidade contada a partir das salas de cinema. Olha que coisa mais bacana. E até alguns filmes do Kleber vão servir de arquivo de cenas do filme para compor esse documentário. Belíssimo. Então, recomendo, mas recomendo com força mesmo, porque trata-se de um documentário assim, muito bom. E para todo mundo que vive numa grande cidade, como é o Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que é a nossa cidade querida também, a gente se vê nesse documentário, porque pensar onde eram os cinemas de rua, as histórias que eles contaram, eu também fiquei viajando ali no filme do Kleber, nas minhas nostalgias pelos cinemas de rua de Belo Horizonte. Então, acho que vale muito a pena ver, porque tem uma coisa de universal nesse filme também, que é a transformação das grandes cidades, a decadência dos centros, depois esse esforço de recuperação dos centros da cidade. Eu acho que é impossível não se ver nesse filme, portanto, eu recomendo e acho que é um filme importante para ser visto. Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho. O segundo documentário que eu queria indicar é Ítaca, ou Ítaca, não sei como pronuncia direito, a palavra não é portuguesa, A Luta de Assange, que é um documentário cujo protagonista é o pai do Assange, né? E esse documentário se divide entre o perfil do pai e a defesa do filho. Para quem não sabe quem é Assange, ele foi o criador do Wikileaks, uma plataforma lançada em 2006 para receber vazamentos anônimos. O maior caso envolvendo o Wikileaks foi a divulgação, em 2010, de dezenas de milhares de documentos sobre guerras do Afeganistão e do Iraque, que mostravam, entre outras denúncias, militares americanos envolvidos em torturas. Por conta disso, Assange foi acusado pelos Estados Unidos de espionagem e está preso em Londres, com muitos problemas psíquicos e de saúde, à espera de uma decisão sobre um pedido de extradição que os Estados Unidos está fazendo para a Inglaterra. O filme, para mim, é uma denúncia da criminalização da atividade jornalística. Eu acho que é um filme importantíssimo e tem tudo a ver com o que a gente faz aqui na Rádio Piquete. Então, acho que é mais um produto aí para a gente conhecer melhor essa realidade. E, por fim, uma terceira indicação é o 4º seminário do Grupo de Pesquisa Mídia e Narrativa, que vai trabalhar as narrativas de urgência. Esse seminário vai acontecer na PUC Minas, claro, no campus Coração Eucarístico de Belo Horizonte, né? E esse seminário ele vai acontecer no dia 12 de setembro, no dia 13 de setembro e no dia 14 de setembro. Nele nós vamos ter várias produções de trabalhos intelectuais, de produções de artigos, que vão pensar os confrontos narrativos do nosso tempo, seja ele no jornalismo, seja ele no cinema, enfim, nós vamos ter figuras aqui como a pesquisadora, professora da USP, Rosana Soares, a Fabiana Moraes, que é da Universidade Federal de Pernambuco, também escreve para o The Intercept, o Cláudio Coração, enfim, vamos discutir jornalismo comercial e democracia, a precária noção de objetividade na cobertura jornalística,
a urgência das questões ambientais no jornalismo, tempos de urgência no trabalho de Eliane Brum. Vamos ter aqui a Vera Folan, que é uma pesquisadora da PUC do Rio. Enfim, o discurso do Saramago colocando luzes sobre as urgências do mundo no campo da literatura. Enfim, é tanta coisa boa que não dá para ler e de falar da programação, mas para quem registrou e quer registrar e participar, seminário dia 12, 13 e 14 de setembro na PUC Minas, na Faculdade de Comunicação e Artes. A gente fica por aqui, eu me despeço do nosso espectador, do nosso ouvinte, me despeço de você, Zé. Também. A Ana Maria e o Oeste, e a todo que nos acompanha, as minhas despedidas e até a próxima. Ana? Até a próxima vez e estamos aí acompanhando a mídia, estamos de olho. Agradeço então, Zé, agradeço você, Ana, e agradeço você, ouvinte, espectador que esteve conosco até esse momento. E vou encerrar aqui o nosso podcast dando os créditos para a nossa equipe. A nossa equipe de pré-produção é composta por mim, Hércio Sena, José Milton Santos, Ana Maria Rodrigues e Maria Luísa Guidugli. A equipe de comunicação é composta por André Fonseca, Nathalie Fernanda Candeia, Vitor Ezo Rodrigues e Maria Luísa Guidugli. A produção é do Centro de Crítica da Mídia, do Laboratório de Áudio e do Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.